Olá, pessoal. Estamos aqui novamente depois de um longo inverno, né? Acho que foi depois que eu comecei a fazer vídeos próprios, eu acho que foi o período mais longo que eu fiquei sem fazer vídeo. Nenhuma razão específica, apenas alguns projetos tal me tornaram mais difícil eu parar aqui para fazer um vídeo. Mas estou retornando hoje, né? Eu sei que não pode ficar, quem quer fazer vídeo na internet e manter aí seus companheiros, seguidores, tem que fazer com frequência, né? Então estou retornando aqui, estou vendo se eu consigo manter novamente o ritmo de uma vez por semana. E o assunto de hoje é um assunto recorrente aqui no canal, tá? Eu vou voltar a falar de responsabilidade de autores e roteiristas, né? Isso porque recentemente, né, fazendo um estudo, uma pesquisa que eu gosto de fazer na história medieval, eu voltei a ler algumas biografias que eu já tinha lido há alguns anos e encontrei um livro bastante interessante sobre a biografia da Isabela de França, que foi casada com Eduardo II da Inglaterra, né? Mas antes disso vamos... e esse assunto, como eu disse, já foi recorrente e um dos vídeos eu estou mostrando aí, esse vídeo já mostrei várias vezes em alguns outros também, já referenciei em alguns outros vídeos que eu fiz, esse vídeo que fala dessa responsabilidade. Mas hoje eu vou falar mais especificamente sobre um caso dessa falta de responsabilidade de autores, roteiristas, etc., né? Mas antes disso, fazer primeiro uma explicação rápida sobre esse período em que eu vou abordar. No período, né, nos anos, né, de 1272 a 1377, na Inglaterra, né, nós tivemos os reinados dos que nós chamamos dos Eduardos, né? Eduardo I, Eduardo II e Eduardo III. Né? Avô do último, pai do segundo, né? Eduardo I foi pai de Eduardo II, que foi pai de Eduardo III. Esses três reis, né, num período de 1272 a 1377, quase 100 anos, dois deles, o primeiro, Eduardo I e Eduardo III, são até considerados os pais da nação inglesa, né? Porque eles tiveram muito a ver com a formação, né, da nação inglesa. E o Eduardo II, né, em que pese ter sido deles o mais fraco, talvez não fosse nem talhado para o cargo e nem quisesse ter o cargo de rei, que ele foi imposto pela hereditariedade, mas ele realmente foi um rei que teve algumas posições muito fracas em relação às fronteiras, em relação às discussões com seus barões, e principalmente porque ele, durante o seu reinado, ele teve dois favoritos, né? Ninguém sabe exatamente se essas relações eram o que nós chamamos hoje de relações homossexuais. Tudo leva a crer, mas não existem provas concretas, né? Ele teve dois favoritos, para os quais ele direcionou todas as benesses do reino, irritando seus barões, porque, inclusive, embora de origem nobre, esses dois favoritos não eram, né, os barões mais privilegiados do reino, né? O primeiro deles foi o Gaveston, né, Pierre Gaveston, e o segundo foi o Henry de Spencer. Esses dois favoritos causaram distúrbios, inclusive, com a sua rainha, que era a Isabela de França. A Isabela era filha de Filipe o Belo, rei da França, né? E foi destinada desde criança, desde tenra idade, a ser a rainha de Henri II, e vocês sabem que naquela época os casamentos eram assuntos de Estado, né? Eles sendo utilizados para formar alianças, né? E ao contrário do que as pessoas que olham, e esse é um dos grandes erros, né, da análise histórica, são aquelas pessoas que olham uma determinada fase da história com os olhos da modernidade, né? Essas rainhas que eram destinadas desde tenra idade, desde criança, a serem esposas de reis, elas não tinham
nenhuma irritação, nenhuma rebeldia por causa disso. Isso era considerado o destino delas. Elas aceitavam, entende, tranquilamente esse seu destino e tinham bastante prazer em realizá-los. Né? Não há como você olhar para essas rainhas com olhos de direitos de escolha da mulher do século XX, século XXI, porque isso não existia, isso não fazia sentido naquela época. Tá? As mulheres não tinham, essas mulheres não tinham revolta por estar sendo determinadas a casar com pessoas que elas nem sequer conheciam. Elas não faziam essas escolhas e elas não tinham rebeldia por isso. Né? É um erro se olhar com os nossos olhos, com os olhos dos direitos das mulheres modernas, e hoje você chegar e dizer que aquelas mulheres estavam tristes, revoltadas porque estavam sendo forçadas a casar. Esse é o primeiro ponto. A história tem que ser olhada, tá? Inserida no contexto da época. Né? E o contexto da época era esse. Né? Então, Isabela II Isabela de França foi destinada a ser a esposa do Eduardo II. Né? O Eduardo II subiu ao poder, né, em 1307 com a morte do pai dele, Eduardo I. Tá? Então, no meio dessas desavenças enormes que existiam com os barões na época, as grandes confusões, quase o despertar de guerras civis na Inglaterra, por causa das preferências de Eduardo II para seus favoritos, os dois favoritos. Primeiro, Gaveston, que acabou sendo perseguido pelos barões e foi morto. Né? Ele logo em seguida arranjou um novo favorito, que foi o Hugo de Spencer, e novamente começaram a surgir novamente esses mesmos tipos de problemas com seus barões. Né? Em função disso, é dito muita coisa sobre o relacionamento da rainha a Isabela de França e esse rei, o Eduardo II. Muita coisa inventada, mas é uma coisa tão inventada. Ela inclusive recebeu a alcunha de She-Wolf of France, quer dizer, a loba de França. Isso foi dado modernamente, não foi dado na época, ela não tinha esse apelido na época. Isso foi dado a primeira vez que se citou esse apelido, essa alcunha, foi no século XVIII, né? Dando a ela uma alcunha que tinha sido dado por Shakespeare a outra mulher. Né? Uma outra mulher tinha recebido de Shakespeare, uma outra rainha tinha recebido de Shakespeare esse apelido, e no século XVIII um poeta inglês, né, deu a Isabela esse mesmo título. E esse título de She-Wolf, ou de Loba de França, querendo indicar uma mulher devoradora de homens e tal, é totalmente falso. Né? É uma imagem completamente irreal da Isabela. E mais ainda, nós vou mostrar os exemplos de como os roteiristas fazem as coisas parecerem de outra forma. E, infelizmente, o cinema tem uma força muito grande por causa da imagem. Muitas pessoas que não leem muito se baseiam nas películas de Hollywood. E você citar uma em particular, que é uma que muita gente deve ter visto. Né? Vocês devem se lembrar, ganhou o Oscar, né? Com a direção e produção de Mel Gibson, o Braveheart. Né? O Coração Valente em português. Um filme que eu gostei muito, gostei como ficção. Né? Porque o Braveheart trata, né, o mote do roteiro é a luta de William Wallace, que era um líder popular, né, na Escócia, para a libertação da Escócia. Né. E nesse filme, quem viu deve se lembrar que aparece a Isabela, né, de França, ao lado do rei dela, que não era rei ainda, ele ainda era... o Eduardo I ainda estava vivo, estava o Eduardo II, aparece ele como sendo um sujeito fracote, efeminado, o que ele não era, segundo os relatos, era um homem de porte forte, robusto, um homem porte atlético, dado a esportes bastante radicais. Ele não era nada daquilo, então aparece uma cena em que está a Isabela e o rei Eduardo I, e o rei Eduardo I teria jogado pela janela o favorito
do filho, assim que ele volta de uma expedição e encontra o filho junto com o favorito. Isso é falso, isso não aconteceu. Tá? E mais falso ainda é a presença da Isabela. Porque naquela época, naquele filme, aquilo se passa aproximadamente em 1300, 1298, 1300, depois da Batalha de Falkir, né? Uma batalha que o William Wallace ganhou. E naquela época, Isabela devia ter 2 ou 3 anos. Estava na França e Isabela só chegou à Inglaterra, não à Escócia, em 1308, quando William Wallace já estava morto há 3 anos. Né? Então, Isabela jamais encontrou com William Wallace, porque no filme Braveheart mostra um suposto affair da Isabela com William Wallace. Ela vai, no filme, ela vai à tenda de William Wallace. Isso teria se dado em 1300, mas depois da Batalha de Falkir, a Batalha de Falkir, ela foi em 1298, né? Essa Batalha de Falkir, que foi em 1298, aquilo ali deve ter se dado em 1299, 300. Isabela, naquela época, tinha 3, 4 anos, estava na França. Ela só veio para a Inglaterra, não para a Escócia, né, em 1308. Então é totalmente impossível aquele affair. E vão mais além, alguns desses novelistas, porque romance histórico é muito fácil você inventar uma história baseada. Você diz que é baseado e faz o que bem entender. Né? Então alguns até colocam que Eduardo III, que foi o filho de Isabela, né, com Eduardo II, teria sido, a paternidade dele seria de William Wallace. Veja só, Eduardo III nasceu em 1312, William Wallace morreu em 1305, quer dizer, uma paternidade que teria durado, uma gravidez que teria durado 7 anos. Né? Então, esse tipo de absurdo é mostrado nessas novelas, nesses filmes. Né? E por que eu me rebelo contra isso? Porque isso dá uma imagem totalmente... Muita gente... Eu já vi comentários na internet de pessoas falando de que o Eduardo I atirou o filho, o favorito do filho pela janela e que Eduardo III seria... o pai de Eduardo III seria William Wallace. Quer dizer, por que isso? Porque isso apareceu em Braveheart e aparece em algumas novelas, alguns romances históricos. Né? Veja bem, eu acho que isso bota um ponto final, entende, a essa questão de que a gente tem que ter muito cuidado com relação a quando ler ou quando vai a cinema e que trata de romance histórico. O fato de aparecer no início dos créditos, baseado, não significa nada, porque baseado, a pessoa não leva em conta isso e fica achando que aquilo é história. Então colocam a Isabela, né, como uma moça de cerca de 18, 20 anos, né, ao lado de Eduardo I, que ela nunca encontrou. Né, Eduardo I morreu em 1307, né, e ela só chegou à Inglaterra em 1308, um ano depois. Né. Colocam ela ao lado de Eduardo I, ao lado do William Wallace, né, que ela jamais encontrou, nunca teria possibilidade de ter encontrado, porque ele morreu muito antes dela chegar à Inglaterra. Né. Então esse tipo de coisa acontece em romances e em filmes. Né. Um outro historiador, um romancista também, muito famoso, francês, né, que é o Maurice Druon. O Maurice Druon escreveu uma série, Os Reis Malditos. Né? Aqui no Brasil, Os Reis Malditos foram editados pelo Circo do Livro na década de 80. Eu até comprei. É muito interessante você ler toda aquela saga da família Capeto, a dinastia Capeto, que teve vários reis na França. Né? Então ele começa com Filipe o Belo e vai até bem depois, né, com seus irmãos que sucederam ele no trono. Né? O Maurice Druon também cria diálogos entre Isabela, né, e próprio Eduardo II, diálogos fictícios, né, que não poderiam ter acontecido, porque não existe sustentação histórica por que ela diz. Né? O Maurice Druon chega a dizer que a Isabela, que o Eduardo II colocava, né, no leito dela para excitá-lo,
né? O Favorito. Né? E esses romances também alegam, alguns desses romances alegam que Hugo de Spencer poderia ter sido também o pai de alguma das crianças de Isabela, e isso também é falso. Né? O relacionamento de Hugo de Spencer ocorreu com Isabela, ela já tinha dado à luz a 2 dos filhos dela, né? No momento que ele conheceu e começou a participar na corte com Eduardo II. Né? Então, esses romancistas, né? Esses romances históricos, você deve ter muito cuidado. Então, se você, por exemplo, quer ler uma biografia autêntica, pesquisa correta, extremamente pé no chão sobre a Isabela, que é tão avacalhada, tão achincalhada pela história, né? Você lê, por exemplo, o livro da Catherine Varner, né, sobre a Isabela. É só botar na internet, na Google, no Amazon, coloca lá Catherine Varner e procura o livro dela sobre a Isabela. Essa é uma pesquisa séria, essa desmistifica todas as coisas que se falam sobre a Isabela. Aliás, essa historiadora inglesa, a Catherine Varner, ela se especializou no período do Henry II. Por que ela se especializou no Henry II? Porque ela ficou tão indignada como eu, mas só que ela com muito mais propriedade, porque ela é uma profissional do ramo, ela ganha vida escrevendo sobre esse período da história inglesa. Ela se indignou tanto com o que se falava sobre Isabela e sobre o próprio Eduardo II, muita coisa do que se fala sobre ele não é verdade, apesar de serem autênticas as impressões de que ele foi um péssimo rei, né? Ela dedicou a vida dela como historiadora, a escrever sobre o período do reinado de Henry II. Então ela escreveu um livro sobre o Henry II, a biografia desculpa, toda hora eu estou falando Eduardo II, sobre a biografia de Isabela. Está preparando um livro para sair agora em outubro sobre o Hugo de Spencer, não existe nenhuma biografia sobre ele. Está preparando livros sobre algumas primas de Eduardo II ligadas a esse período e casadas com esses favoritos. Né? Então, ela se especializou em estudar especificamente o reinado de Henry II. Ela tem um blog, você procura um blog da Catherine Varner se você quiser saber um pouco sobre Eduardo II. Eu não sei porque eu toda hora estou falando Henry II. Eduardo II, eu estou falando dos reis Eduardos. Eduardo I até Eduardo III. Né? Então, esse era o tema que eu queria discutir no vídeo de hoje. Mais uma vez, enfocando essa questão da responsabilidade de roteiristas. Né? Porque a imagem do cinema, aquilo que você vê no cinema, então você vê no Braveheart, uma atriz bonita como que faz o papel de Isabela, que naquela ocasião devia ter 2 ou 3 anos, aparece uma moça de 18, na Escócia, quase na fronteira com a Escócia. Na verdade, aquela cena se passa na fronteira com a Escócia. E mostrando ela visitando a tenda de William Wallace. Quer dizer, são imagens que, para quem não estuda a história, para quem não lê a história, aquilo passa a ser história. Né? Então, para as pessoas que viram Braveheart, a Isabela foi amante de Wallace e o pai de Eduardo III é William Wallace. Né? Então era isso, espero que eu tenha conseguido mostrar esse tema. Esse tema me incomoda muito, eu tenho escrito sobre isso, eu tenho feito alguns vídeos sobre isso. Esse já é o 2º ou 3º vídeo que eu toco nesse assunto da responsabilidade de roteiristas e de autores de romances históricos. Muito obrigado, se gostarem, curtam aí, até a próxima.